Hoje nós eu preparei para vocês um assunto muito importante, um assunto que tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com as pessoas que convivem com a gente. Por falar nisso, eu até peço que vocês apertem o botão aqui, o botãozinho do aviãozinho, para mandar para pessoas que vocês acham que possam se interessar por esse assunto, que é ansiedade. Muitas pessoas têm, com certeza nós também temos em determinados graus. Boa noite, Soraya. Existem vários graus de ansiedade e a gente tem que saber se conhecer, tem que investir em nosso autoconhecimento para que a gente saiba em que grau de ansiedade nós estamos, porque muitas vezes o grau já está tão alto que a gente precisa de um acompanhamento de profissional de saúde, né? Tomando remédio, fazendo terapia. O importante é não fazer de conta que esse problema não existe, é fazer de conta que esse problema não existe e ficar sofrendo, né, às vezes por anos a fio, e não tendo qualidade de vida em relação a esse problema, porque a ansiedade ela prejudica muito a nossa vida. Então, é sempre bom a gente se olhar, a gente sempre toca nesse assunto aqui nas nossas lives, né? Sempre é bom a gente olhar para dentro da gente, a gente se conhecer, e a gente saber quais são os gatilhos que provocam a ansiedade na gente. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um medo exagerado em relação ao futuro. Você se preocupa de uma maneira tão exagerada com o futuro, um futuro que ainda não chegou, que você tem uma visão distorcida da realidade, do cenário real. Boa noite, Gisele. Rafaela. Então, quando a gente tem ansiedade, a gente imagina um futuro, né? Imagina que vai acontecer algo, sofre por isso e, pelo menos 95% dos casos, isso não acontece. Ou seja, você se desgastou, você sofreu à toa. Porque tudo isso foi fruto da sua imaginação. Porque, geralmente, a ansiedade, ela nos gera pensamentos super negativos. Então, quem de nós nunca imaginou, por exemplo, quem tem filho, aí o filho foi para uma festa e chegou tarde, um horário acima do que disse que ia chegar. Ai, meu Deus, será que ele foi assaltado? Será que ele está bem? Será que ele está drogado? Será que ele foi roubado? Será que ele foi atropelado? E aí, daqui a pouco, ele chega tranquilo, alegre, que veio da festa, e vocês sem dormir, e vocês se matando de preocupação, já com dor de cabeça. E ele principalmente adolescente, né, que tem essa mania. Olha, a Gisele diz que é ela todinha. Então, isso aí é a ansiedade. Só que existe a ansiedade que a gente pode dizer que é saudável, né? Existe a ansiedade média, que dá pra gente mesmo cuidar. E existe a ansiedade patológica, que foi a que eu falei ainda há pouco, a gente vai já saber fazer a divisão. Então, eu acho que quem tem mais ansiedade, não sei por que eu tenho essa impressão, é mãe. Que mãe sempre pensa no pior, né? Que olha, a Soraya está dizendo que é ela também, a Gisele está dizendo que é ela. Qual é a mãe que não tem essa preocupação toda, né? Se bem que eu não sou mãe e já tive muito, viu? Antes de começar de me conhecer e de investir no meu autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu ainda sou. Olha, o meu grau de ansiedade já era quase tão grande que, acreditem ou não, uma vez eu fui fazer acupuntura para enxaqueca, e o médico disse, depois de algumas sessões, ele disse: olha, não vem mais não, porque você é tão ansiosa que a acupuntura ela não vai resolver o seu problema. Primeiro você tem que tratar a sua ansiedade para depois fazer a acupuntura. Ele colocava as agulhinhas em mim e saía do quarto, né, e me deixava numa maca. Aí eu ficava, meu Deus, se eu olhar para cá pro lado eu vou cair dessa maca, ela é muito estreita, esse negócio está doendo, essas agulhas estão doendo. Quando ele voltava, eu tinha arrancado as agulhas e estava escorrendo sangue. E ele: por que você fez isso? Estava doente, eu estava agoniada. E aí ele disse: olha, a acupuntura não vai dar jeito com você, para você ver como era o meu grau de ansiedade. E aí eu fui começando a me conhecer melhor, a respirar fundo, a pensar em coisas boas quando vinha algum pensamento ruim. E aí a gente vai aprendendo a lidar, né? Hoje em dia eu até acho graça dessas situações pelas quais eu já passei. Quando a ansiedade ela já está no grau mais ou menos assim, ela prejudica a nossa saúde, porque altera o nosso apetite. Tem pessoas que perdem completamente o apetite
E tem gente que come demais, que engorda demais. E que quando tem crise de ansiedade, recompensa isso comendo, né? E aí já viu. Então, quando por falta de apetite, às vezes até adoece por não comer bem. Quando já tem várias crises de ansiedade, assim, seguidas. E existem os casos patológicos, que eu até anotei aqui o nome para falar para vocês, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que chamam de TAG, o pânico, que também é um tipo de ansiedade, crise de pânico, e fobia e ansiedades sociais. Tem pessoas que, por exemplo, vão para uma festa, e ela já tá nesse nível patológico. Aí ela vai para uma festa, ela está planejando ir para a festa, mas como ela já está com essa fobia social, ela começa a sofrer. E se der muita gente, se isso, aquilo outro, de duas uma, ou ela vai para a festa sofrer, ou ela desiste de ir para a festa. E aí existem assim vários sintomas psicológicos que fazem com que a gente reconheça a ansiedade, né? Angústia, a pessoa fica muito angustiada, irritabilidade, se irrita com qualquer coisa, maus pressentimentos, que foi o que a gente falou, né? Que começa a ter mau pressentimento, imaginar coisas que realmente não acontecem, mas é mau pressentimento criado pela ansiedade, inquietação constante e falta de controle emocional. Porque a gente, se não se controlar, imagina. Tem uma frase que diz assim, o que para você é um pingo d'água, para o ansioso é um oceano. Para você ver o grau de exagero, né? Que é um ansioso, que um ansioso cria. Então, a causa da ansiedade, ela é uma reação do corpo, né? Até mesmo para autoproteção. Antigamente, por instinto de sobrevivência, o homem tinha essa ansiedade, porque se ele não se preocupasse com o que poderia acontecer, ele poderia morrer na época dos primórdios, né? Então como eu digo, tem uma diferença tênue entre a ansiedade saudável e a ansiedade que já começa a ficar num grau médio para depois ir para o grau elevado, que é o patológico. Então, quando você pensa para que a sua chance de sobrevivência aumente, você tem aquela ansiedade leve. Essa ansiedade leve, ela é até saudável. Porque, por exemplo, pensa, você tem uma viagem para fazer. Aí você fica, na verdade, a ansiedade leve a gente chama de expectativa. Tá? Você fica naquela expectativa de viajar. E aí você começa a pensar, refazer, será que eu vou levar isso, vou levar aquilo? Será que eu arrumo direitinho a mala? Será que está faltando alguma coisa? Será que eu já confirmei o hotel? Ou seja, você acaba prevenindo que alguma coisa aconteça de ruim ou que deixe de acontecer na sua viagem tão esperada. A mesma coisa quando você vai fazer uma prova, quando você vai ser avaliada, você diz assim, você fica, será que eu já estudei o suficiente? Né? Aí você vai dar mais uma revisada. Nesse caso, ela é super saudável, porque vai fazer com que você se previna de passar por perigos ou de passar por situações desagradáveis. Porque existem assim dois extremos, né? Existe aquela pessoa que não se preocupa com absolutamente nada, não importa o que aconteça. Essas pessoas me dão até uma certa agonia. Como dizia minha mãe, morreu, esqueceu de se enterrar. Então, a gente tem que sempre ter um meio termo. Aquela ansiedade que seja saudável e que te proteja e que te faça com que você não passe por certas situações e também não ser totalmente desligado, né, a ponto de não prestar atenção em nada. Então, de modo geral, um pouco de ansiedade é até benéfica para a gente, né? Porém, tem esse limite. Muitas vezes, a linha tênue que separa o transtorno e a ansiedade comum, ela é muito tênue. O sinal alerta é quando um pequeno fato, alguma coisa que aconteceu desse tamaninho, você transforma numa tragédia. Aí você já sabe que você está passando do limite da ansiedade. Boa noite, doutora Carol, Marisa. Doutora Carol, que é médica aqui, pode até nos ajudar com algumas informações, né, doutora? Então, quando você passa, aquele acontecimento que você aumenta de uma forma muito grande, que já se torna uma coisa assim imensa, e depois, quando passa a situação, você vai ver que você exagerou. E aí você vai saber que você já está com um transtorno, ou médio ou elevado. E se for elevado, precisa de tratamento, com certeza, porque se a gente deixar aumentar, é muito complicado. Então, existem também fatores de risco da ansiedade. Um deles é genético. Né? Geralmente, quem tem transtorno de ansiedade
tem alguém na família, pai, mãe, tio, que também tem. Né? O ambiente, ele também é muito propício. Quando você trabalha ou vive em lugares estressantes, passa por situações estressantes, tem uma rotina muito, muito agitada, isso é muito favorável para a ansiedade. Pessoas que têm personalidade ou modelo de pensamento como pessoa que encara os desafios do dia a dia. Assim, você encara tudo de uma forma muito trágica. Para você tudo é muito, meu Deus, né? Tudo você já leva para o lado pessoal. Isso também é um sintoma e é um fator de risco da ansiedade, é um gatilho, né, que a gente chama. E histórico de trauma, se você passou por algum trauma na sua vida, alguma situação abusiva, não falo só de abuso sexual, falo de abuso, de todo tipo de abuso. Então, quando você passa por essas situações, também é o gatilho para ansiedade. E pasme, o gênero. Simplesmente a mulher tem o dobro de chance de ter ansiedade do que o homem. Por que será? Acho que nós somos muito mais preocupadas, né? Por isso que o homem diz que mulher é exagerada em tudo. Eu discordo, mas... Diferenciar medo de ansiedade. Sim, doutora, diferenciar medo de ansiedade. A gente falou isso um pouquinho no começo, que existe uma linha, né, muito tênue entre essa ansiedade. Porque, assim, um pouquinho de medo, um pouquinho de ansiedade faz bem, até para nos prevenir de certos perigos, né? E aí a ansiedade, quando ela já vai se transformando em algo mais, um fator patológico, aí já é muito preocupante. Então, existem várias maneiras de a gente prevenir o aparecimento do sintoma da ansiedade. Uma delas, fazer exercício físico regularmente. Agora, eu disse regularmente. Eu não disse uma vez por quinzena, nem uma vez por mês, né, Carol? A Carol, que é atleta também. A alimentação balanceada, que é muito importante. Eu tenho certeza que vocês todos vão até concordar com isso, que a alimentação, ela é a base de tudo. Ela é a base do nosso bem-estar, do nosso corpo, da nossa mente. Né? A gente só pode se sentir bem se a gente estiver bem alimentado, uma alimentação saudável, uma alimentação que faça bem para o nosso corpo, estando hidratado, não tomar muito café. O café é veneno para a ansiedade. Então, se gosta de café, toma só um pouquinho durante o dia, de manhã, de preferência de manhã. Se você ficar tomando café o dia inteiro, isso vai ser um gatilho para a tua ansiedade, se você já tem aquela propensão. Ter regularidade no sono é muito importante. Dormir bem é importante. E técnica de relaxamento e meditação. Eu particularmente, não gosto de fazer meditação. Eu acho que eu sou muito agitada para isso, mas eu gosto de ouvir música. Enquanto eu estou ouvindo música, eu procuro esvaziar um pouquinho a minha mente. Eu não gosto de seguir aquele passo a passo de meditação, respire, isso e aquilo, eu não gosto. Mas eu ponho uma música e relaxo. Fico escutando aquela música ali, aquilo ali me acalma pra caramba. Afirmações positivas também, que a gente deve fazer todos os dias. Eu costumo dizer que, assim, eu não gosto muito de indicar afirmações positivas, porque eu acho que a afirmação positiva, ela tem muito a ver com aquilo que você está sentindo naquele momento. Então, se você está pensando está muito preocupada, que você daqui a uma semana não vai ter dinheiro para comprar alguma coisa, que é importante para você, aí você vai criar uma que tem a ver com o seu sentimento, com as suas emoções. Não adianta eu te dar uma pronta, aí você vai dizer, eu pelo menos digo, o universo é abundante e sempre tem algo para me dar. Sabe? Então, eu sempre vou criando assim de acordo com a situação. Então, na fase, quando você tiver com uma crise de ansiedade, aí você vai criar aquela frase que tem a ver com aquilo que você está passando. Por exemplo, como nós falamos do filho, né? Do filho que chegou atrás, que vai chegar tarde. Então, está tudo bem no meu mundo e no mundo do meu filho. Daqui a pouco ele chega. Então, coisas que têm a ver com o que está acontecendo. Arte e música também é muito importante. Nossa, arte faz muito bem para a vida da gente. Música faz muito bem para a vida da gente. Lazer também faz muito bem para a vida da gente. É por isso que eu sempre digo, é muito importante que você tenha um dia de autocuidado. Tire uma vez por semana para cuidar de você. Você gosta de acordar mais tarde? Tire um dia para acordar mais tarde, para dormir até 10 horas, sem se preocupar com se o filho já tomou café, se o marido já tomou café da manhã. E vai ao salão, vai caminhar, vai tomar um banho de piscina, vai jantar fora, acompanhado ou sozinha. É um dia de autocuidado. Isso é muito bom para tudo. É muito bom para a autoestima, para você se sentir bem com a vida, para você diminuir a ansiedade. Né? É muito bom você cuidar de você. E, claro, se autoconhecer, se autodesenvolver.
procurar, porque se a gente não se conhece, se a gente não se autodesenvolve, a gente vai ter uma crise de ansiedade e não vai saber nem o que está tendo. Né? Então, quando você aprende a parar e a olhar para você, verdadeiramente, quando você se conhece, você vai detectar. Gente, eu vou começar a ter uma crise de ansiedade. E aí você já começa a prevenir aquilo. Existem algumas coisas que vocês podem fazer quando você começar a ter uma crise de ansiedade. Uma delas é recorrer a técnicas de relaxamento. Por exemplo, quando você acha que você já está começando a se preocupar muito com alguma coisa, relaxa, ouve uma música. Se você gosta de meditar, medite. Se você gosta só de ficar parada, deitada, pensando em coisas boas, que também é legal, né? Pensando em acontecimentos bons, é uma forma de relaxamento. Eu gosto muito de pensar na praia, aquele barulho do mar. Eu tenho gravações só de barulho de mar, batendo na areia. Aquilo ali me relaxa de uma maneira que vocês nem imaginam. Controlar a respiração também é muito importante. Começa a respirar um pouco mais lento, prestando atenção na respiração de vocês. Bem devagar, vai enchendo o pulmão. Isso aí faz um bem danado e diminui bastante a crise de ansiedade. E muitas vezes, se vocês detectarem antes daquela crise ficar, ela nem acontece. Tem uma outra coisa que eu também gosto de fazer quando eu estou com crise, quando eu estou começando a me preocupar demais, eu gosto de ligar para uma pessoa, assim, uma pessoa que seja positiva, que eu goste muito, e conversar. Eu gosto muito de conversar. Conversa leve. Ouvir música leve. Tudo tem que ser leve quando a gente está com crise de ansiedade. Conversa leve, descontraída, música leve, assim, numa altura que seja boa. Pensar em coisas boas. Como eu já disse, eu tenho um irmão maravilhoso. Então, quando eu estou assim, muito preocupada com alguma coisa, eu ligo para ele. Ed, está acontecendo tal coisa. Aí ele já sabe, aí ele já começa a conversar comigo. Daqui a pouco a gente está rindo, eu já até esqueci a minha preocupação excessiva. Então, ter uma pessoa que você pode conversar, que já te conheça, né, um amigo próximo, um parente, é muito bom. É muito bom a gente dividir isso com alguém. E aí, quando eu estava pesquisando sobre ansiedade para conversar mais com vocês, mais profundamente, eu descobri que tem alimentos que ajudam a combater a ansiedade. Então, eu anotei alguns aqui para vocês anotarem e começarem a fazer uso desses alimentos. Carboidratos, para quem não tem problema de diabetes, né? E para quem não tem problema de emagrecer, de engordar. Eleva o nível de açúcar no sangue, dando energia e bem-estar. O carboidrato, gente. Carboidrato. Banana, olha só, rica em vitamina B6, vitamina que auxilia na produção de serotonina, o hormônio do bem-estar. Então, a banana faz diminuir a ansiedade, a crise de ansiedade. Essa aqui todo mundo vai gostar. Chocolate. Aliás, isso a gente já sabe instintivamente, né? Já repararam que quando a gente tá meio... preciso comer um chocolate hoje. Aí come chocolate, né? Aí isso daí já dá uma acalmada. Por quê? Porque ela também ajuda na produção de serotonina no nosso corpo. O chocolate. E engraçado, uma verdura que eu nunca imaginei. Espinafre. Contém ácido fólico, que é uma potente vitamina antidepressiva natural. E espinafre. E frutas cítricas. A vitamina C, presente nas frutas cítricas, diminui a sensação de cortisol, que é um hormônio liberado para a glândula em resposta ao estresse. Então, as frutas cítricas, elas diminuem essa glândula, a liberação dessa glândula que faz com que você fique estressado. Então, olha, são coisas simples, coisas do nosso dia a dia, né, que a gente pode estar consumindo e que faz com que diminua a nossa ansiedade excessiva. Mas é o que eu falei, quando a ansiedade já passa a ser patológica, devemos urgentemente procurar ajuda profissional. Procurar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, para que ele possa prescrever para a gente remédio, se for o caso, uma terapia, algo mais profundo. Quando a gente fala nessas técnicas, nessas coisas mais simples, a gente está falando da ansiedade média, né, de leve para média. Quando já é um grau mais avançado, devemos procurar um profissional de saúde. E eu achei uma frase tão bonitinha que eu queria dividir com vocês aqui, que é assim: quando você decide cuidar de si mesma, a cura começa. Então, toda cura, ela está no autocuidado.
toda cura vem do autocuidado, vem de quando você começa a olhar para você. Eu sempre falo isso e sempre vou falar. O quanto é importante a gente se olhar, a gente se amar, a gente se conhecer, principalmente, a gente não se acostumar com situações que sejam desconfortáveis para a gente. Porque muitas vezes a gente carrega certos problemas que a gente vai levando por anos, às vezes pela vida inteira, só porque a gente não vai deixando para lá. Parece que é a história daquele sapo, né, que coloca dentro da água e não, tá quentinho. Não, quando tiver mais quente eu saio. Não, até que ferveu de uma tal maneira que ele não conseguiu mais pular da panela. Então a gente vai se acostumando e vai deixando para lá, parece que se acostuma com o sofrimento. Não se acostumem com o sofrimento. Ninguém nasceu para sofrer. A gente nasceu para ser feliz, plena e ter uma vida extraordinária. Então, quando algo começar a incomodar vocês e vocês perceberem que está ali, já está começando, não se acostumem com isso, não deixem para depois e nem deixem para lá. Comece a observar e procurar saber qual foi o motivo daquele incômodo, daquela sensação ruim. E corrige imediatamente, porque o mais importante é a gente ser feliz. Eu quero recomendar para vocês um livro sensacional que eu li, e ele é de um garoto, eu digo que é um garoto, ele tem 29 anos, o nome dele é Lucas César, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é hipnoterapeuta. E o livro dele é Em um Relacionamento Abusivo com Ansiedade. Em um relacionamento abusivo com ansiedade. Eu ainda não vi o livro físico, eu já vi o livro digital, eu li na internet, eu li no celular. Ele é muito bom, é um livro excelente. Vocês vão ver, ele é bem divertido, ele é bem leve, bem simples, e ele revela assim, coisas incríveis. Se vocês puderem ter a oportunidade de ler, dê uma lida nesse livro. Vai ser bom para vocês. Tá bom, meus amores?